A noite estava pesada, cheia de nuvens que pareciam querer engolir a estrada. Eu, Evandro, um caminhoneiro que vive na boleia, viajava pela BR-319, levando cestas básicas para comunidades ribeirinhas. O cheiro forte de diesel misturava-se ao som da chuva batendo no para-brisa. E a cabine do caminhão era meu único refúgio. O motor roncava como um sussurro familiar, mas aquela madrugada tinha um tom diferente, um pressentimento no ar. A estrada estava quase deserta, e a escuridão brincava com minha mente. De repente, uma luz intensa apareceu à frente. Era uma figura deslizando entre as árvores, envolta num manto branco com detalhes azuis que reluziam sob a luz da lua. Meu coração acelerou. Era uma mulher. Quando ela se aproximou, pude ver seu rosto sereno e seus olhos longos como se carregassem todo o mistério do universo. Sou uma representação da Virgem Maria, ela disse com uma voz suave como o canto dos pássaros ao amanhecer. Um frio percorreu minha espinha, mas ao mesmo. Consciente do quão estranha e mágica a situação era, pedi que ela entrasse na cabine. Assim que ela se sentou ao meu lado, a atmosfera mudou. A aura de paz era palpável. Senti um nó na garganta e um aperto no peito, como se ela estivesse tirando algum peso da minha alma. Continuamos a viagem, e logo avistei algo inusitado na beira da estrada. Um homem, descalço e desesperado, gesticulava freneticamente para parar. "Ajude-me, por favor. Meu irmão está passando mal." Ele gritou. Olhei para a mulher ao meu lado e ela fixou os olhos em mim como se dissesse: "Nem todo pedido de ajuda vem de um coração puro, mas toda dor merece compaixão." Pensei, perei, mas o coração mandava eu parar. Larguei o volante e desci. O homem me levou até um carro ao lado, onde um jovem estava deitado, pálido e com a respiração fraca. Naquele momento, vi além do desespero. Vi a fragilidade da vida. Com a ajuda de um telefone e um pouco de sorte, chamamos uma ambulância. Ele sobreviveu. Mas o que havia ali era só um primeiro ato. Voltei ao caminhão e, enquanto dirigia, o encalço de algo mais sinistro se aproximava. Outra luz, mais intensa dessa vez. Um casal estava parado após um acidente. O carro estava amassado, como um papel amassado na mão. O painel fumegava e seu olhar estava preso em um espaço vazio. Eu não sabia o que fazer. A mulher do manto me observava com compreensão. Aquela cena era o reflexo do que poderia ser minha vida. Nem toda ajuda é recebida com gratidão, ela me lembrou, enquanto meu coração se contorcia. Eu podia sentir a tristeza e o desespero, e então um nome familiar me atravessou a mente. Ariovaldo, um velho amigo que, se é que posso chamar assim, me fez um mal profundo há anos. Ali estava ele, no volante de seu carro destruído. Olhei para a mulher e ela parecia esperar uma decisão. O que eu faria? Ajudá-lo ou finalmente me vingar? A chuva caía cada vez mais forte, esburacando a nebulosa e deixando tudo mais sombrio. O dilema me consumia, enquanto a presença calma da mulher parecia agitar-se ao meu lado. O que eu escolheria? As sirenes começaram a soar ao longe, mas o que realmente ecoava dentro de mim era uma pergunta. Estava pronto para perdoar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto meu coração batia forte na minha caixa de som, as sirenes se aproximavam. A mulher do manto ainda estava ao meu lado, mas eu não podia desviar o olhar do acidente à frente. O que eu faria? A gente pode até pensar que a vida é uma estrada pavimentada, mas na verdade é cheia de buracos, curvas e surpresas. Mas, cara, algo na minha cabeça não parava de girar. Com Ariovaldo ali, todos os meus sentimentos borbulhavam. Ele foi um traço de dor na minha vida, mas a mulher ao meu lado estava com um olhar que me dizia: escolha o amor, escolha o perdão. E quando eu já estava tomando coragem para avançar, algo mudou. Um estrondo ecoou e eu vi um ponto de luz na estrada à frente. Um caminhão, um boiadeiro. Ele apareceu do nada, atravessando a pista. Não havia como parar. O carro de Ariovaldo estava ali, parado, amassado. O medo tomou conta de mim. O impacto foi certo e eu não consegui evitar. Tudo ficou escuro e a cabine do meu caminhão se encheu de silêncio. Acordei em um local estranho. A cabine do caminhão estava cheia de fumaça. Eu olhei para o lado e vi a mulher ainda ali. Mas tinha algo diferente agora. Ela parecia mais pálida, mais distante. A chuva continuava caindo e a luz dos faróis só fazia aumentar a névoa. Meu coração se apertou. Onde estava Ariovaldo? Ele estava ferido? Ele estava vivo? Fui arrastado para fora do caminhão. Com um esforço imenso, consegui me levantar. A chuva batia no meu rosto, mas a adrenalina me fez ignorar a dor. A estrada estava enlameada e aquilo tudo pareceu um pesadelo de filme. O boiadeiro estava ali, estirado, e o caminhão dele havia tombado. Aquela situação já havia virado uma tragédia, e eu pude ver os olhos desesperados de um homem que tentava salvar o outro. Ariovaldo. Ele estava bem ali, em meio à confusão. Mas o mais surreal foi o que aconteceu em seguida. Do nada, uma luz começou a brilhar acima de nós. Era como um farol de barco no alto das ondas. A mulher ao meu lado murmurou: a hora da verdade chegou. Senti meu coração acelerar. Estávamos no meio de algo maior do que nós mesmos. A luz pareceu ficar mais forte e, de repente, tudo começou a mudar. Os olhos de Ariovaldo, pálidos e vazios, fixaram-se nos meus. E eu, por um momento, não consegui pensar. Ele não estava sozinho. Uma sombra atrás dele começava a se mover. Um homem. Algo não estava certo. Aquela figura começou a assumir forma e o meu mundo pareceu desmoronar. Era Antunes, um amigo de infância que havia desaparecido anos atrás. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Ele parecia um fantasma, mas não era só isso. Havia algo mais que me gelava o sangue. Você não deveria estar aqui, Antunes, gritei. E a mulher do manto foi em direção a ele, enquanto o ódio e a confusão tomavam conta de mim. Eu estava prestes a saber mais, e tudo virou um turbilhão de emoções. O que raios estava acontecendo? O que mais eu não sabia? Meu estômago se revirou enquanto a chuva continuava a cair e a luz a brilhar mais alto. O que estava prestes a ocorrer mudaria tudo para sempre.
As sirenes ecoavam cada vez mais perto, mas a verdade que se desenrolava à minha frente era ainda mais aterrorizante. E a pergunta ficou clara na minha mente. O que exatamente eles estavam tentando me dizer? Olha, meu amigo, se eu te contasse o que aconteceu naquela noite, você não acreditaria. A luz, a figura da mulher no manto, o acidente. Era tudo tão surreal. Quando eu vi o Ariovaldo ali, naquele carro amassado, meu coração gelou. E a figura do Antunes, um fantasma do meu passado, me fez questionar tudo. A chuva caía e a sirene da ambulância se aproximava. Mas eu só conseguia fixar o olhar em Ariovaldo, o homem que me feriu profundamente, agora precisando da minha ajuda. Meu estômago retorcia. O que eu faria? O ódio batia no meu peito como se quisesse me fazer gritar. Mas a mulher do manto ao meu lado tinha um olhar que falava mais do que 1000 palavras. Era hora de decidir. Então, do nada, um estrondo. O caminhão boiadeiro apareceu cortando a pista como se estivesse em câmera lenta. A colisão era inevitável. O barulho do impacto foi ensurdecedor. Tudo na minha cabeça girava, como um furacão. Um flash de luz, e aí a escuridão me envolveu. Quando recobrei a consciência, a cabine estava cheia de fumaça. A dor latejava nas minhas costas. Eram ondas de dor que subiam e desciam. Eu esperei um pouco até que consegui entender onde estava. Olhei para o lado e vi a mulher do manto, mas ela parecia diferente, quase distante. O caos da cena ficou mais perceptível a cada instante. Levantei com dificuldade. O cheiro de diesel e queimado misturado acabou me lembrando que eu ainda estava na estrada. A chuva não parava e a escuridão era uma constante. Olhei para o acidente. Ariovaldo ainda estava lá. O medo me tomou de assalto, a angústia presente nas minhas veias. Mas antes que eu pudesse fazer algo, vi o boiadeiro em pé, tentando ajudar o outro motorista. Algo em mim se partiu. E então foi aí que tudo mudou de novo. Uma luz forte e ofuscante surgiu entre a neblina. Um som de metal retorcendo. Algo que eu não podia classificar. O que era aquilo? Era uma imagem. Uma sombra que pairava sobre nós. A mulher no manto começou a andar em direção à luz, com uma calma que me deixava inquieto. Era como se algo estivesse se preparando para acontecer. Fui atrás dela. O que mais poderia acontecer? E nessa hora, o boiadeiro soltou um grito. Ele olhou para a sombra e seus olhos se arregalaram. Não, você não pode estar aqui! Ele berrou. O medo e o desespero eram palpáveis. Os outros começaram a se agitar, o clima ficou pesado. Eu não entendia, mas o tempo parecia parar. A luz pulsava, algo do além parecia chamar. E então aconteceu. A sombra se dissipou e no lugar dela apareceu uma criatura estranha. Não era humana. Um ser que parecia ter vindo de outro mundo. O rosto que deveria ser um rosto estava manchado e distorcido. Uma sensação de carne e osso que não era deste mundo. O boiadeiro ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma, e um frio percorreu meu corpo. Eu não acreditava no que estava vendo. O medo enraizado, a adrenalina correndo como um rio furioso. Evandro, as palavras saíram da boca da mulher no manto, como um eco. A verdade que você busca está prestes a ser revelada. Prepare-se. Fiquei sem palavras. Se aquilo era a realidade, eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O que mais poderia estar por trás de toda aquela confusão? O
que essa entidade queria de nós e, mais importante, quem poderia ser? As sirenes estavam cada vez mais perto, mas a verdade estava se revelando diante dos meus olhos. E eu já não sabia se estaria preparado para o que viria a seguir. Aquela luz pulsante pairava no ar e meu coração estava acelerado. Olhei para a mulher do manto, mas o que vi em seus olhos era puro desespero. O medo e a angústia tomavam conta de mim, enquanto a criatura sem forma se aproximava. Era algo que eu nunca tinha visto antes, e a tensão no ar era quase palpável. Os sons das sirenes se aproximavam, mas a cena à minha frente parecia mais um pesadelo. O boiadeiro paralisado na beira da estrada, os olhares de horror ao meu redor. E ali estava eu, entalado entre um futuro incerto e um passado que não conseguia deixar para trás. Meu estômago revirava. O impulso era de correr, de gritar, mas algo me ancorava. Uma voz na minha mente dizia que eu precisava agir. No meio daquela confusão, quando a luz da criatura brilhava mais intensamente, um barulho intenso cortou o ar. Um estrondo, como um trovão. Um caminhão carregado de prensas, à frente, colidiu com um poste velho. A cena se desenrolou em câmera lenta e, em um segundo, tudo mudou. O motorista, um homem de olhar perdido, pulou do veículo. A luz ofuscante pareceu sugar toda a realidade ao redor. Evandro, você precisa entender. A mulher com o manto me encarou. As palavras dela ecoaram como se viessem de outro mundo. A verdade sobre os que você ama e odeia se revelarão agora. A luz pareceu intensificar o caos, envolvendo tudo em um brilho ensurdecedor. Eu não sabia o que fazer, pois as memórias começaram a me assombrar. O rosto de Ariovaldo, a imagem de Antunes, passado e presente se misturavam. E então, algo inesperado aconteceu. O caminhão que havia colidido se abriu como uma lata de sardinha. Uma fileira de bonecos de pano saíram de lá, cada um com rostos conhecidos para mim. Eram amigos que eu nunca soube que tinha perdido. Gente da velha estrada, sorrisos e risadas que me acompanharam por anos. Meus amigos, como assim? Estavam todos ali, como se tivessem estado a caminho e simplesmente decidissem aparecer agora. A sensação foi de choque, de não saber o que estava acontecendo. As risadas ecoavam, misturadas aos gritos de dor do boiadeiro, agora cercado por uma luz neon vibrante. Os bonecos pareciam alive, mas não eram reais. Reconheci os rostos, mas eles estavam distorcidos, como se o passado tivesse se transformado em uma nova realidade. Evandro, escolha! A voz da mulher soou firme, mas frágil. O que era real? Aquela visão, aquelas memórias, tudo explodia dentro de mim. Seria aqueles amigos a chave para eu entender o que estava acontecendo? O peso da dor no meu peito se tornava insuportável. As sirenes se tornaram um coro agudo, misturando-se àqueles sorrisos faciais. Meus pensamentos giravam e eu senti que meu mundo estava prestes a se esfacelar. Como assim? O que a verdade queria de mim? E o boiadeiro, pálido como um fantasma, balançou a cabeça em negação. Ele gritou: "Vá embora! Você não entende a gravidade disso." Uma mão quente segurou a minha. Era a mulher do manto. Seus olhos brilharam e ela palpitou: "Você ainda tem uma escolha a fazer. O que você decidir vai impactar não só a sua vida, mas tudo ao seu redor." Então a estrada tremeu sob meus pés e nesse momento eu percebi que a decisão que eu tomasse poderia mudar não só a minha vida, mas a de quem mais estava ao meu redor.
O que viria a seguir, eu estava prestes a descobrir. Uma escolha, uma verdade e, acima de tudo, uma revelação que eu nunca poderia ter imaginado. Aquela luz ainda brilhava diante de mim, mas o desespero só aumentava. Eu não sabia o que era real ou se tudo aquilo era um sonho. O boiadeiro estava paralisado, o caminhão capotado ao fundo, e os risos dos bonecos de pano continuavam a ecoar nas minhas memórias. Era tudo um mistério, e meu coração disparava dentro da boleia. Fiz um esforço para me manter focado. A mulher do manto parecia perceber a confusão dentro de mim. Ela se aproximou, segurou minha mão e disse: Evandro, não tenha medo. Você não está sozinho. E, de certa forma, seu toque me acalmou. Mas enquanto ela falava, algo no fundo da minha mente continuava a gritar. Neste momento, a realidade se tornou mais pesada. Sirenes, luzes piscando, tudo isso me deixava intrigado e nervoso. Tentei olhar para a estrada, mas a neblina parecia querer engolir tudo. Um pressentimento me atingiu de repente. Alguma coisa não estava certa. Era como se o ar estivesse mudando. E, quando olhei pela janela, vi, um por um, os caminhões começaram a parar. Era um espetáculo contraditório. Uma fila imensa, todos paralisados, sem motivo aparente. Cumprimentei um caminhoneiro que conhecia, o Juca, e ele estava pálido. Evandro, você viu o que aconteceu lá na frente? Ele soava preocupado. Parece que uma ponte caiu no trecho da BR. Tá todo mundo preso aqui, viu? Olhei de volta para a estrada e o medo começou a invadir meu peito. O que era aquilo? A ponte? Como eu ia sair daquela situação? A mulher do manto continuava ali, mas sua presença começava a parecer um fardo. Era como se a realidade estivesse se distorcendo e eu precisava fazer algo. A luz que antes era acolhedora agora parecia uma ameaça. O barulho das sirenes misturou-se ao ronco do motor e a visão da ponte caindo cortou a minha respiração. Mas não era só isso. Algo mais estava acontecendo. Um caminhão brilhante sem motorista deslizou diretamente em minha direção, como se estivesse saindo de um filme de terror. O som do metal retorcendo ecoou na minha mente e um pânico gelado tomou conta de mim. Desvia! Desvia! Gritei para mim mesmo. Meu corpo reagiu. Em um segundo, virei o volante para a esquerda. O caminhão passou, mas a rampa de desvio não era mais uma rota segura. Paguei para ver, amigos. Canaviais e lama surgiram como uma armadilha. A cabine balançava e a mulher ao meu lado se fechou em sua realidade. Aquela criatura sombria parecia mesclar-se à estrada e, de alguma forma, me chamar. Vi o rosto de Antunes de novo, seu olhar fixo em mim e, de repente, tudo ficou escuro. Um rangido e, em um estalo de dor nas costas, eu fui jogado para frente, buscando alguém para me segurar. Quando finalmente parei, com a respiração ofegante e meu coração em alerta, percebi que a noite não era só sobre o que eu havia perdido, mas também sobre as escolhas que eu precisava fazer. O acidente, a música ao fundo, a sirene. Tudo ecoava na minha cabeça. E eu me perguntava se aquele seria o meu fim. Mas a verdade estava ali, pulsando como a luz da criatura. Eu não posso ir embora, gritei. Um grito de desespero e revide. E a mulher do manto, agora com uma expressão de preocupação e urgência, olhou nos meus olhos. Era a hora de agir.
A escolha que eu fizesse naquele momento poderia mudar não só minha vida, mas a de todos que estavam em volta. E então, enquanto a realidade começava a desmoronar diante de mim, com o som da sirene se intensificando e a neblina formada por mais que só chuva, uma voz familiar ecoou na minha mente. Escolha ao redor. A estrada tornava-se um abismo e a próxima decisão seria decisiva. Eu sentia que algo insuportável estava prestes a acontecer. O que raios estava acontecendo? O que essa escolha realmente significava? Eu mal aguentava a pressão. E a estrada, bem, essa se tornava cada vez mais nebulosa. Aquela luz ainda piscava na frente dos meus olhos, e eu tinha que fazer alguma coisa. De repente, tudo parecia um pesadelo. Olhei para a mulher no manto, e ela estava ali, firme, mas agora com um ar de urgência. A estrada, meu velho amigo, tornou-se um caminho de incertezas. Meu coração batia forte e eu sentia um nó na garganta. Evandro, você precisa decidir. Oh, ela disse, suas palavras soando como um eco distante. O boiadeiro tremia ao meu lado, o rosto pálido e os olhos arregalados, paralisados pelo medo. Mas o que eu poderia fazer? O cheiro da chuva misturava-se ao diesel queimado e a tensão no ar. Aquele era o momento que mudaria tudo. Os barulhos da sirene se intensificavam e as luzes da ambulância começavam a cortar a neblina. Meu estômago revirava. Não podia deixar Ariovaldo ali, mesmo com tudo o que ele me fizera. Mas como ajudá-lo? A luz da criatura crescia e, com isso, o pânico também. Decidi. Mandei um grito. Ariovaldo, fica comigo, eu vou te tirar daqui. Enquanto corria, a chuva caía como se quisesse apagar todo o fogo que queimava em mim. Sentia a pressão no peito. O homem que um dia fui estava se despedaçando. Quando cheguei ao carro, a cena era caótica. Ariovaldo estava desmaiado, mas seu peito subia e descia. Ele ainda respirava. Tomei a decisão de tirar ele dali. Precisava da ajuda da mulher do manto. Olhei para trás, mas a luz ofuscante já me cercava. E algo parecia mudar. O boiadeiro começou a gritar: Evandro, cuidado! Mas era tarde demais. A luz cresceu de uma forma que eu nunca havia visto. Era opaca e em seu centro havia uma figura. Um rosto familiar, mas não era o lugar certo. Antunes começou a se materializar bem na minha frente. Meus batimentos aceleraram e o medo falava mais alto. O passado que eu tentava deixar para trás estava de volta, agora em forma de um som distorcido. Você não deveria ter vindo aqui, disse Antunes, suas palavras carregadas de uma tristeza profunda. Eu não entendia. O que ele queria de mim agora? A tensão estava insuportável. O boiadeiro começou a balançar a cabeça e a mulher no manto parecia implorar por calma. Mas como eu poderia ficar calmo com tudo isso acontecendo? Então a luz explodiu. Uma onda de calor percorreu o ar e eu olhei para Ariovaldo. Ele começou a acordar, os olhos confusos. Mas havia algo mais. Ele estava diferente, mais perdido. Naquele exato momento, uma bomba de luz iluminou tudo ao nosso redor. A figura de Antunes parecia se despedaçar e o caos aumentou. Penetrações de dor se misturavam à minha confusão. Me vi preso entre o passado e o presente. As sirenes agora pareciam uma música de fundo, cada nota dolorosa. Olhei para o boiadeiro e ele estava em choque, acompanhando tudo sem saber o que fazer.
Então, no ápice do desespero, uma sombra cruzou o céu. Como um trovão, um caminhão descontrolado surgiu na curva. Cortava a noite como uma faca. Cuidado! Fugia! Gritei. Maluzinha parecia ter vida própria, manipulando tudo. A colisão era inevitável. Quando o impacto aconteceu, tudo virou um turbilhão. Uma explosão de luzes, ondas de dor e gritos ecoando. E eu percebi que estava perdendo a consciência. O que era real? O que havia se transformado em pesadelo? E no meio disso tudo, uma visão se formou. A mulher do manto estava ali, mas agora se tornava uma sombra e uma esperança. Tudo ao mesmo tempo. Eu tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar a escuridão que havia no fundo de mim. O que realmente estava acontecendo? O que eu estava prestes a descobrir e que mudaria tudo? A estrada se tornava mais curta, e a resposta estava tão próxima, mas tão distante. Aquela luz ainda piscava na frente dos meus olhos. Eu sentia que tudo estava prestes a desabar. A cena parecia um pesadelo. O boiadeiro paralisado, o caminhão capotado ao fundo e o som insuportável da sirene. Olhei para a mulher no manto. Ela estava ali, firme, mas algo em seu olhar dizia que o pior ainda estava por vir. Meu irmão, você não está entendendo a gravidade da parada. O boiadeiro, assustado, começou a se balançar. Eu também estava apavorado, mas não podia deixar Ariovaldo ali. Ele era meu inimigo, mas no fundo, um humano precisando de ajuda. Ariovaldo, fica comigo, eu vou te tirar daqui! Gritei enquanto corria para o carro dele. Ele estava desmaiado, pálido, mas respirando. O medo misturava-se com a adrenalina. Com as mãos trêmulas, comecei a tentar abri-lo. A mulher do manto estava observando, um misto de esperança e desespero em seu rosto. O peso da escolha não saía da minha mente. Então, do nada, um estrondo. Um caminhão descontrolado surgiu na curva, cortando a noite como uma faca. Cuidado! Berrei, mas a luz ofuscante parecia ter vida própria. O impacto foi certo e tudo girou. Apaguei. Quando voltei a mim, a cabine estava cheia de fumaça. Meus olhos estavam embaçados e o cheiro de queimado era insuportável. O mundo girava. Eu estava de volta à estrada, mas tudo parecia diferente. A mulher do manto estava longe, uma sombra distante. Levantei com dificuldade. A dor nas costas era insuportável. Olhei ao redor e vi que tudo estava em ruínas. O caminhão capotado, o boiadeiro estava em choque e o rosto de Ariovaldo começou a se materializar no meio da fumaça. Mas havia algo mais. Uma figura se ergueu do asfalto. Não era um humano. Era uma criatura estranha. Um ser de sombras. Parecia viva, mas não era. O medo congelou meu sangue. Era como se a estrada tivesse vomitado alguma coisa de outro mundo. E o boiadeiro gritou: Evandro, isso não pode estar acontecendo. Eu fiquei paralisado. A visão embaçada da criatura misturava-se com o medo. Antunes, meu amigo desaparecido, apareceu ao meu lado. Mas agora era uma visão distorcida. A cena estava viva, mas algo não estava certo. Olhei para a criatura e o que eu via me deixou sem palavras. Você precisa decidir. A mulher do manto ecoou. Eu não sabia o que decidir, o que estava em jogo, o que essa criatura queria de nós. Olhei para Ariovaldo e a dor exalava de dentro de mim.
Era como se as escolhas do passado estivessem voltando para me cobrar. Então, um brilho intenso cortou a escuridão. Um caminhão vindo da contramão despencou de uma altura impossivelmente alta, como se tivesse sido puxado de um pesadelo. Era um trono de destruição que descia direto em nós. O peso do meu coração aumentou. A estrada rugia sob o impacto e a vida se esvaía ao meu redor. Gritou a mulher do manto, à medida que aquele caminhão tomava forma. A verdade que você busca está prestes a ser revelada. A cena distorcida em frente a mim começou a se desfazer. Um momento de clareza cortou meu desespero, mas era um momento aterrador. O que quer que estivesse prestes a acontecer não era só a minha vida em risco. Era algo muito maior. Então eu soube. Tinha uma escolha a fazer. Uma verdade que estava se desenrolando diante de mim. Mas que verdade era essa e o que aquilo significava para tudo que eu havia acreditado até agora? A estrada que antes conhecia havia se tornado um labirinto. O que estava por vir? A realidade estava escorregando entre meus dedos. A escolha estava próxima, mas a resposta era um mistério. A luz ainda brilhava na minha frente, mas o peso da situação era insuportável. Eu olhei para a mulher no manto, e naquele momento percebi que a calmaria dela não fazia sentido. O boiadeiro estava pálido e o ar estava pesado. A estrada, que sempre foi meu lar, agora parecia um labirinto de terror e incerteza. Evandro! A voz da mulher ecoava na minha cabeça, e a imagem de Ariovaldo, desmaiado, me puxava para a frente. A pressão estava me matando. Você precisa decidir. Decidir o quê? Ajudei um homem que me feriu, mas agora o que viria a seguir? O medo estava tomando conta de mim. A sirene se fazia ouvir cada vez mais próxima, como um grito do além. O boiadeiro tremia ao meu lado. O que você viu? Perguntei, tentando entender. Ele olhou para mim com olhos arregalados. A criatura não tem natureza. É um demônio, um espírito. Tô dizendo. Olhe para ela. E ele apontou. Mas tudo estava muito confuso. Antes que eu pudesse fazer algo, um caminhão surgiu descontrolado, vindo da contramão, como uma sombra dilacerante. Tudo aconteceu em frações de segundo. O barulho estrondoso do freio, o rangido do metal. E numa fração de segundo, o impacto se fez presente. Um choque e uma explosão de luz. Apaguei. Quando acordei, tudo estava diferente. O cheiro de fumaça e diesel tomava conta do ar. Meus ossos doíam. Olhei pela janela do caminhão e a estrada parecia uma cena de filme de terror. Havia carros tombados, pessoas em pânico, e a luz da criatura estava mais brilhante do que nunca. Algo terrível estava prestes a acontecer. Levantei, sentindo a dor em cada movimento, e vi a mulher do manto de pé, mais distante. Gritei, Ariovaldo, onde está você? E foi quando a realidade começou a se desfazer. Os caminhões estavam parados em fileira. Não só os meus amigos, mas um grupo enorme de motoristas estavam ali, todos com olhares perdidos, sem saber o que fazer. Evandro! A mulher voltou a chamar, mas agora a voz não tinha mais aquele tom suave. Parecia que algo a estava forçando a se destacar, e a risada dos bonecos de pano ecoava em minha mente. Decida-se, escolha o futuro. E foi aí que eu vi. No centro da estrada, uma estranha carga foi exposta. Um caminhão, não carregado de mercadorias, mas de algo mais sinistro. Quando olhei, meu estômago virou.
Eram corpos, ou algo que antes foi humano. Capturei o horror que estava ali. Mais do que simples mortos. Eram almas vagando, almas amigas, conhecidas. Antunes estava entre eles, e seu olhar vazio parecia gritar. Amanhã se transformou em um inferno. A luz da criatura subiu, como se estivesse culminando em um clímax aterrador. Um estrondo e tudo veio abaixo. Parecia que a realidade colidia com a loucura. A mulher encarava a carga. A verdade que você busca, Evandro, vai além do que você imagina. Meu coração disparava. A barreira entre o que era real e o que era pesadelo estava se quebrando. E então a escolha me foi apresentada. Como uma adaga afiada pronta para ser cravada em meu peito. Eu não sabia o que fazer. A estrada à frente, a carga, o rosto de Ariovaldo. Você precisa decidir. O eco da mulher ressoava. Havia um peso nos meus ombros que parecia insuportável. Nunca pensei que a estrada pudesse se tornar uma prisão. O que havia feito? O que mais eu não sabia? A luz ofuscante me atraía, mas o que estava realmente em jogo? E a imagem de Antunes, preso no fundo da carga, surgia clara na minha mente. O que quer que tivesse acontecido naquela noite me empurrava para uma verdade que não estava preparado para enfrentar. O que eu faria agora? A luz pulsou mais uma vez e a estrada pareceu tremer sob meus pés. As perguntas ecoavam e eu mal conseguia pensar. A escolha estava ali e meu coração disparava na busca por uma resposta, mas também pelo medo do que poderia descobrir. Aquela luz ainda brilhava na minha frente e eu sentia que tudo estava prestes a desabar. Olhei para a mulher no manto e o que percebi em seus olhos era uma mistura de urgência e desespero. O boiadeiro estava pálido, paralisado. A estrada, que sempre foi meu lar, agora parecia um labirinto de terror. Um nó se formou em minha garganta, e aqueles risos, os amigos que haviam desaparecido. O que estava acontecendo? Evandro! A voz da mulher ecoava na minha mente. Você precisa decidir. Decidir o quê? A pressão estava me matando. Então, enquanto meus pensamentos giravam, um grito ensurdecedor cortou o ar. Um caminhão vindo da contramão surgia ao longe. Rápido demais. Cuidado! Berrei, mas não havia tempo. O impacto foi o estrondo que parecia o fim do mundo. Uma explosão de luz, seguida de um silêncio agonizante. Minha visão escureceu por um instante. Eu sabia que tinha que acordar. Quando recobrei os sentidos, o cheiro de diesel e fumaça queimava as minhas narinas. Os gritos haviam sido substituídos por um silêncio que machucava. Olhei para a estrada e as sombras dançavam sob a luz dos faróis. A mulher do manto estava lá, mas agora algo em sua expressão me deixou em alerta. Ela parecia diferente. Era como se uma parte dela tivesse se despedaçado com o choque. Um estalo na minha cabeça. O boiadeiro estava em choque, os olhos arregalados. Tentei levantar, mas uma dor aguda percorreu minhas costas. Quando finalmente fiquei de pé, algo chamou minha atenção. A luz do caminhão acidentado iluminava um objeto na estrada. Era algo que não deveria estar ali. Me aproximei hesitante. Um pedaço de metal retorcido. Na verdade, não era apenas um pedaço. Era uma peça de verdade. Uma parte de um caminhão diferente. Um caminhão que eu conhecia. Um caminhão de um velho amigo. Elias! Eu gritei. O pânico tomou conta de mim. O que ele estava fazendo aqui? Aquela carga não era só qualquer carga. A imagem de Elias sumiu da memória por anos.
Um desentendimento no passado que criou um abismo entre nós. O coração acelerado, as mãos tremendo. O que o destino tinha reservado para mim? De repente, a luz da criatura voltou a brilhar, e com isso, uma compreensão nova e horrenda me invadiu. A mulher no manto estava com o olhar de quem sabia, mas não tinha poder para evitar. A verdade não é fácil, Evandro. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Meus ossos rangiam. A conexão entre o presente e o passado estava se solidificando na minha mente. E então, um eco familiar cortou o ar. Evandro era a voz de Elias, mas vindas de onde? Um calafrio tomou conta de mim. Ele estava ali, preso no meio do caos. O boiadeiro, ainda paralisado, finalmente pareceu perceber o terror que me consumia. A gente precisa sair daqui agora. Ele gritou, mas eu não conseguia desviar o olhar. Evandro, você vai me ajudar, não vai? O desespero na voz de Elias fez meu coração apertar. Eu não sabia o que responder. A figura de passado estava viva, mas como e por quê? E o que aquilo tinha a ver com tudo o que estava acontecendo? As sirenes ao longe pareciam querer me tirar daquela realidade. E como num filme de terror, a cena tomou conta do espaço, distorcendo a verdade. Cargas, caminhões, espíritos. Eu olhei para a mulher do manto e a verdade me atordoou. Seria tudo uma armadilha? O que mais estava por trás daquela noite fatídica? A cada respiração, a cada batida do meu coração, o caos crescia. Qual seria a linha que separava a vida da morte? E que decisão eu teria que tomar diante de tudo isso? O pânico formava ondas dentro de mim, enquanto tentava compreender o que estava por vir. A luz continuava brilhando intensamente, mas a verdade começava a fazer sentido. Engoli em seco, os olhos fixos em Elias, e a voz da mulher no manto ecoava na minha mente como um canto de advertência. Esse era o momento. Eu tinha que agir. Elias! Gritei, o coração batendo forte no peito. Eu sempre o culpei por tudo, mas agora à minha frente não havia espaço para ódio. Ele estava ali, vulnerável, e eu sabia que não podia abandoná-lo. A adrenalina me impulsionou. Com um último olhar para o boiadeiro, que estava se recuperando do choque, empurrei as costas e fui em direção a Elias. A estrada estava cheia de caos, caminhões tombados, corpos surgindo do além. A luz da criatura pulsava como um coração maligno, mas não me deixei desviar. A mulher no manto parecia saber. Suas mãos tremiam, mas o amor no olhar era claro. Leve-o para longe, Evandro. Ela coachou, sua voz soando como qualquer coisa menos distante. O peso da decisão caía sobre mim. Quando cheguei até Elias, seu olhar estava perdido, implorando por ajuda. Evandro, me salva. Suas palavras eram um pedido desesperado. Como eu podia? O que se passou entre nós era uma ferida aberta, mas ali, naquele instante, vi além da dor. Ele era um irmão que tinha perdido o caminho. A lembrança do que já foi preenchia o ar entre nós. Eu vou te tirar daqui, cara. Só preciso que você confie em mim. A expectativa de salvar alguém que tinha me machucado tanto foi um golpe nas minhas próprias emoções, mas eu não podia recuar. Com dificuldade, puxei Elias para fora daquele mar de escombros. A estrada ainda pulsava sob nossos pés, como se estivesse viva. Então uma onda de luz invadiu o espaço. A criatura, ou o que quer que fosse, estava se aproximando. Meu coração disparou. Tudo começou a desmoronar. O mundo ao nosso redor virou poeira e caos. Corre, Elias! Eu berrei. Eu precisava fazer isso
antes que fosse tarde demais. Quando finalmente nos afastamos, olhei para trás para o boiadeiro, que estava aturdido, mas acordado. Ele me encarou e foi como se a conexão entre nós tivesse se solidificado. Compartilhamos a dor do momento, e eu então percebi, não se tratava apenas de salvar Elias. Era uma segunda chance para todos nós. A luz diminuiu e a presença da mulher no manto nos abraçou como um cobertor aquecido em uma noite fria. Filo certo. Evandro, você fez a escolha certa, ela disse. Seu olhar, agora repleto de compaixão. A estrada começava a se acalmar. Olhei para Elias, ainda fraco, mas agora com um brilho nos olhos. Desculpa, cara. Eu estava tão cego pelo meu orgulho, ele murmurou. E aquele reconhecimento, aquele perdão me fez sentir aliviado. Vamos começar de novo, irmão. A brisa da estrada começou a soprar e a neblina, que antes parecia engolir tudo, agora se dissipava lentamente. E para os dois havia um novo amanhecer. Sempre há uma luz no fim do túnel. À nossa volta, o caos se transformava em um silêncio respeitoso, enquanto os caminhões começavam a se mover novamente, fazendo o seu papel na estrada da vida. Eu sorri, um sorriso verdadeiro, um peso tirado das minhas costas. Fomos longe demais para não perceber que... E aquele foi o meu último lembrete de que a estrada não tinha uma única direção. Nunca soube onde ela terminaria. E assim, seguimos em frente, rumo ao desconhecido, prontos para enfrentar o que estivesse por vir. Na boleia, lembrei de tudo o que passamos, e ainda havia algo dentro de mim que deixava a história em aberto. Algo que eu só saberia na próxima curva. E antes que eu saísse do vídeo, já vou pedindo para você fazer o seguinte: se inscreva imediatamente no canal, porque você não quer perder as próximas histórias. E não esquece, esmace esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse canal a crescer. Inunde os comentários com a sua reação e suas teorias sobre o final, porque eu adoraria ouvir o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A estrada está apenas começando e você faz parte dele.